Shalom, shalom para o Rabino Shai, shalom para a Vera Malca, nossos amigos, irmãos internautas, líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual, Talmidei Torá. Hoje são 3 do mês Ave, do ano 5.786, 17 de julho de 2026. Estamos na Parashá Devarim, palavras, com leitura integral no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, e vai até o capítulo 3, verso 22. As porções para hoje, quinta e sexta aliá, as duas aliotes, né, no caso. A quinta aliá está no capítulo 2, verso 2 até o 30, e vai até o capítulo 3, verso 14, já com a sexta aliá. Como são leituras extensas, grandes, né, vamos fazer a leitura só da quinta aliá, e depois a gente vê como fica a situação da sexta aliá, tá bom? Temos leituras adicionais, como a Haftarah, está baseada no livro do profeta Isaías e Yeshayahu, capítulo 1, verso 1, e vai até o versículo 27, e também no livro de Hebreus, na Brit Hadashah, ou Aliança Renovada, no capítulo 3, verso 14, e vai até o capítulo 4, verso 11. Temos aqui nossos amigos. Irei trabalhar hoje com o Rosh Hashanah. Quero aqui apresentar o texto, Rosh, para a gente fazer uma leitura. E depois da leitura, o senhor entra com as suas primeiras considerações e a gente vai falando aí um pouco sobre essa porção de hoje, ou essas porções de hoje. E Tá bom. eu vou ler o texto, aqui está aqui, capítulo 2, verso 2 a seguir. O senhor acompanha, porque se a internet cair aqui, o senhor continua. Tá bom. Então o Eterno me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda da pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber. Deles comprareis por dinheiro. Pois o Eterno teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, e ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos. O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Eterno me disse: Não moleste ao de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os em mim dantes habitavam nela um povo grande e numeroso e alto, como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam em mim. Outrora, os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered.
E os dias que caminhamos desde Cádiz Barnea até que passamos o ribeiro de Zerete foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para o destruir do meio do arraial até o haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra, pela morte do meio do povo, o Eterno me falou dizendo: hoje passarás a ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes. O Eterno os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Cafeturim, que saíram de Cató, destruíram os Aveus, que habitavam em Gazerim, até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parte e passai o ribeiro de Arnon, e eis aqui, na tua mão, tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia, começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiro desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Esbom, com palavra de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro água para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Eterno nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para dar a tua mão, como hoje se vê. Então aqui tem essa leitura, em seguida vai a sexta liar, mas eu quero aqui já convidar o Urushna Kidmo para iniciar as suas primeiras considerações baseada nessa porção agora lida. Ok, Lúcio. Primeiro eu quero cumprimentar a todos que estão aí na sala, dizer que é um privilégio muito grande, né? Hoje é dia do Rosh Mordecai, mas ele está ausente, está no acampamento, a internet não ajuda. Mas estamos aqui junto com todos nós juntos para fazermos algumas considerações. Só a leitura, Lúcio, só a leitura. Já diz tudo. Bem feita, compassadamente. Desculpa. Já dá para nós entendermos o quanto o Eterno, nosso Deus, é benevolente para com o seu povo, né? E quanto o Eterno dá o pago para aqueles que se revoltam contra o povo eleito.
Há uma passagem lá no profeta, eu não me lembro se no profeta Zacarias, que aquele que tocar no ungido de Deus é no ungido do Senhor, é mesmo que tocar na menina dos olhos de Deus. Então nós vemos aqui, por esses itens, que o Eterno deu herança para um povo que nunca se levantou contra o Eterno. No caso, os filhos de Ló teve herança aqui nessa aliá, né? Os Verdade. filhos de Esaú também. Esaú teve um problema lá com seu irmão Jacob, se consertou depois de 20 anos e tudo ficou bem. Aí os filhos de Esaú recebem por herança a terra de Seir. Então, nós vemos que como que Deus é benevolente. Então, o que que nós temos que fazer? Meditar muito bem e considerarmos os propósitos do Eterno para a nossa vida. Não é porque o Eterno deu herança para os filhos de Ló, para os filhos de Esaú, que ficou tudo bem. Herança é uma coisa, e salvação, o Lan Rabá é outra coisa. Né? Então, nós precisamos diferenciar essas coisas, levar-nos a sério, né? Porque o Eterno nos chamou para um propósito. Certo, Doxa? Então, essa é a minha consideração no momento, e a palavra está contigo. Certo, Orochi, querido irmão. Eu vou aqui só desligar o áudio da Cleonice, da Clarice, né? Pronto, é isso aí. Bom, mas o senhor tem plena razão, só a leitura ela já diz alguma coisa. E eu considero essa porção de hoje, Orochi, querido e os demais amigos, um tema diferente, ou seja, da caminhada no deserto ao descanso prometido, Sim, que vai exigir de nós perseverança, obediência e fé. Quando Deus tirou o povo do Egito, foi com esse objetivo, né? Todo o processo que o povo passou, foi 40 anos de jornada, 42 jornadas, tudo para o bem do povo, tudo para o nosso bem. Ali, como diz um texto, é um texto de um livro, ali foi uma escola, sabe, Hiroshi, naquele? Uma sim, escola. E nessa mesma escola nós estamos passando nos dias de hoje. Então, esta quinta aliar, Moshe, como a gente viu nessa leitura, relembra a caminhada de Israel pelo deserto e mostra que o Eterno dirigia cada passo do povo. Nada acontecia por hoje naquilo, meus irmãos, nada acontecia por um acaso. Havia momentos em que Israel deveria avançar, momentos em que deveria esperar e momentos em que deveria respeitar os limites estabelecidos por quem? Por Deus, né? O autor de Hebreus, que tá, também, né, orientado a gente estudar nessa paraxá, o autor do Hebreus utiliza exatamente essa história para ensinar aos discípulos de Yeshua que existe um descanso maior do que a entrada da terra de Canaã hoje aqui. O sim, descanso do reino de Deus. Porém, esse descanso somente é alcançado, olha que coisa importante, somente é alcançado se houver aquela firmeza de cada um de nós na nossa fé até o fim, né? Então, não podemos andar cambaleando como bêbado, né? Temos que tomar postura, temos que tomar coragem, temos que ter firme nas nossas palavras e abraçar cada vez mais essa genuína bênção de Deus para com cada um de nós, porque nós estávamos mortos, né? Como diz lá Provérbios, Efésios capítulo 2, verso 11 em diante. E lá em Hebreus, no versículo 14 do capítulo 3, porque nos tornamos participantes do Messias, sim. se de fato conservarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o que é que a gente vê aqui? O povo agradeceu a Deus, hoje naquele quando Deus tirou ele do Egito, por intermédio de Moisés.
E aí, quando colocou na escola, o povo começou a reclamar. E hoje, Orochi, naquilo é diferente. A gente ouve algumas reclamações de algum, Orochi. Olha, a jornada, é como a gente estava conversando antes do início com quem foi o Pedro, né? Hum. Nós passamos por situações na vida, achando que estava caminhando em direção ao reino do eterno. Foi bom, porque foi uma escola da qual nós passamos, e naquela escola, em busca de compreender a vontade de Deus, a vontade do eterno nosso Deus, ele nos agraciou com a sua bondade e nos revelou algo que jamais poderíamos imaginarmos que seria do jeito que estamos hoje, estudando a Torá, reconhecendo o único Deus e a Yeshua a quem ele nos enviou, e aprendemos durante o estudo da Santa Torá, do Sagrado Livro, na nossa busca pela verdade, em se aproximar de Deus, aí tivemos conhecimento de, como foi o Pedro comentou aí, de pureza familiar, a cachurute, né? E tantas outras coisas que não dá tempo para comentarmos aqui. E nesses 38 anos, da qual Moisés propõe aqui diante da nova geração que ia entrar na Terra Santa, ou na Terra da Promessa, né? A Terra da Promessa era uma promessa e uma promessa da qual o eterno Deus cumpriu com o nosso povo. Verdade. Mas entrando, como já falamos que o deserto foi uma escola, foi um aprendizado, e realmente foi, e nesse aprendizado, muitos tropeçados, não passaram do ano seletivo, né? É verdade. Ficaram para trás, morreram por algumas situações, outros por doença, mas aquele pessoal que se revoltou, bem mencionado na leitura aqui, não alcançou a terra, morreu por mortes naturais, outros por praga e etc. Mas a nova geração aqui estava sendo orientada nos limites da qual o senhor complementou. Nós temos regra e temos limite. Qual era o limite? Respeitar o limite do povo do povo de Seir, os filhos de Esaú, os filhos de Ló, mas também ordenou o povo a destruir aqueles que pôs empecilho no caminho, que se Verdade. levantou contra. Então, na vida, na nossa vida, hoje, que não é diferente do deserto antigo, são batalhas. Nós temos muitas batalhas, muitos revés na vida, tanta coisa negativa que acontece. Até comentava com uma pessoa que está na live, que é da onde a gente não espera que venham as coisas. Então, não é para nós se assustar com isso. Não é para nós desanimar com isso. É para nós firmar nossos passos e caminharmos de cabeça aqui. Porque quem fica não recebe a coroa da justiça. É só quem vai até o final. Okay? Exatamente. Estamos numa corrida, né? É. Precisamos chegar lá. Não importa se você é o último a chegar, importa que você tem que chegar lá. E essa corrida é individual. A gente viu aí nessa leitura, Rosh Hashanah, que nos versos 2 até o 6 do capítulo 2 de Deuteronômio, e o Eterno ele ordena que Israel não guerreasse contra, o senhor até citou aí um pouco, contra os Foi. descendentes de Esaú, né? Certo. Então, o que é que o povo precisava aprender? Que nem toda batalha era sua, né? Exatamente. Vontade de lutar, eles tiveram, né? Mas Deus disse que Não não, permitiu. Né? não permitiu. Existe um tempo para lutar e o tempo para obedecer também, né? Tempo É. para lutar e o tempo para obedecer em silêncio, sem reclamar nada, né? Como nós estamos no nosso tempo, o tempo de silêncio está existindo murmurações, agora é a hora da gente aprender a não murmurar, né? Porque assim como o Eterno teve no deserto com o seu povo, nossos irmãos, né? 40 anos, como a gente leu aí no texto, né? Nada faltou, nada, Nada faltou. Isso é nada muito faltou, interessante. né? Nada faltou. Bem assim é com a gente, cada um de nós estamos passando por essa escola e temos que passar de ano, né? Temos que passar de ano. Então, qual é a aplicação? Hoje, muitos irmãos, infelizmente, querem resolver tudo pela força, né? Não tem paciência de esperar. A nuvem, até um ano ficava parado, mas também, com 3 dias ela caminhava, né? Mas aí é o tempo do eterno, né, Rosh Aí é o tempo do eterno.
Não podia caminhar e deixar a nuvem Ela para ficava trás. parada até um ano. Hum, Ela ficava parada um ano, mas não se ausentava de cobrir o povo. Então, ainda. digamos que ela não para por um momento, mas está nos Isso, protegendo. exatamente. Exatamente. Então, nós que somos muito apressados para fazer as coisas, e quando a coisa é feita de qualquer jeito, vai ter prejuízo. Não é melhor esperar mais um pouquinho, né? Tá. O reino de Deus ensina assim, que nós que estamos para o reino de Deus, ensina a esperar, né? Ensina a obedecer, ensina a confiar. Lá no Salmo, hoje está aqui no 37, verso 7, que é muito conhecido da gente, né? E quando a gente É, prega o reino de Deus às pessoas, a gente usa muito ele, que ele fala muito sobre a terra. certo. Descansa no Senhor e espera em quem? Exatamente. Nele. Espera Pronto. nele. Aí, quem vai conferir o versículo 7, vai, tem mais, fala, mas eu nisso essa parte aqui, né? Espera no Senhor, confia nele. Com certeza vai dizer que o resto ele fará, né? Sim, É, sim, quem sabe esperar demonstra fé. Mesmo a gente percebendo nossa fé, mas quando você espera, quando eu espero, quando nós esperamos, a gente tem fé que as coisas irão acontecer conforme o Eterno nos prometeu desde a antiguidade, né? Já vi que tem um outro aparelho aqui ligado? Faz parte, né? Faz parte. Então, é assim. é aqui no meu, Deus. É o seu, é? Tá bom. É aqui no meu. Porque Deus conhece, no Naquilo, o tempo de cada um, ou não? Com certeza. Deus conhece o Com tempo de cada certeza. um. Conhece o tempo de cada um, conhece as limitações de cada um, a Exatamente. capacidade. Às vezes, Entendeu? Naquilo, a gente quer uma coisa que não estamos preparados para receber ainda, né? E o Eterno não nos É, dá. O Eterno não nos dá. exato. Quando a gente estiver pronto, talvez ele dê, mas ele não é obrigado a dar porque ele sabe o ruim e o bom para nós, tá? Com certeza. Com Então, vamos certeza. esperar com paciência. Então, o versículo 7, o Senhor teu Deus abençoou. Eu já li aqui, não foi? Foi. Estes 40 anos, Exato. o Senhor esteve contigo, coisa nenhuma faltou. O que é que a gente vê Exatamente. hoje naquilo? Você fazer um grande comentário em cima disso aqui. Mesmo no deserto havia provisão. Israel não percebeu muitas vezes que Deus já estava sustentando tudo. Da mesma forma, muitos reclamam, enquanto Deus continua sustentando a vida de cada um, né, Roshnakida? É porque, às vezes, as pessoas, nós, quando eu digo as pessoas, eu digo nós. Às vezes temos algum desejo, em busca de alguma coisa, que a gente acha que para nós é viável, é boa. E, às vezes, o Eterno não nos abençoa naquela parte, porque talvez aquilo na frente ia ser para nós prejudicial, não ia Exatamente. dar certo. A gente faz isso aí, a gente compara isso aí, que não faltou nada. No deserto, uma caminhada, para se plantar num dia, como a, o acampamento às vezes ficava um dia só para se plantar, não tinha como, É, porque não dava, ficava para trás. Então o Eterno sustentou o povo, o nosso povo no deserto com o maná que caiu do céu, né? é, E não, mas não foi só o alimento que o Eterno cuidou do povo, foi o calçado, foi a roupa, foi tudo. E às vezes nós nos preocupamos. O Shaul Rachali disse assim: nós tendo com que comer, o que vestir, estejamos com isso contente, porque o dia de amanhã não nos pertence. A gente está muito preocupado com amanhã, com o ano que vem, mas a gente não sabe, a gente não tem essa noção quanto tempo viver. Claro que temos que ter planejamento, é lógico que temos que ter planejamento, propósito de vida, mas o propósito de vida nosso, ele só vai dar certo se o nosso propósito for de acordo com a vontade de Deus. Aí não vai faltar nada. verdade, verdade. E É, quando caímos, por exemplo, em algumas dificuldades, no nosso caso aqui, financeira, é confiar em Deus, porque tudo vai dar certo. Tudo exatamente. vai dar certo. Isso é Não, importante. Roshnakida, o Salmo 23 é, diz o seguinte, na versão está assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, esse salmo é assim, ó, o Senhor é meu pastor e não me faltará. É diferente, né? exatamente, O exatamente. Senhor é meu pastor e não A me faltará. pronúncia aí, escrita, ela não está correta. O Isso, Senhor é o meu pastor e não me faltará.
Não é Exatamente. nada me faltará. E É não me faltará. verdade. Uma correção aí para os irmãos que estão ouvindo, né? É uma correção, Então, verdade. o deserto, como já foi dito, nunca foi sinal de abandono, né? Pelo Não, contrário, o Eterno podia tirar o povo do Egito e colocar em Canaã direto. Não podia, ia morrer todo mundo. O povo não estava acostumado com não. guerra, o povo estava acostumado com escravidão. Tinha que ter preparação, né? Então, como já foi falado aqui, o deserto foi a escola para preparar o povo para entrar em Canaã, né? E mesmo assim, aquela geração não entrou, só a outra, né? Pois é. Exatamente. Exatamente. Então, aqui mais embaixo, Orochi, nos versos que fala que a geração incrédula ficou para trás, versículo 14 para 16 também, 14 a 16, né? Toda a geração incrédula morreu no deserto. Foi Exato. exatamente esse episódio que Hebreus recorda. Hebreus, capítulo 3, verso 18 e 19. Não puderam entrar por causa da incredulidade lá. Hebreus está dizendo, sabe? Não puderam entrar por causa da Pois é. incredulidade. E demais, o problema, Eustáquio, não foi a falta de poder de Deus, porque Deus está presente, como a gente vê aí no texto, né? Foi Uhum. falta de fé do povo, né? O povo, Confiança. falta de confiança. O povo viu tantas maravilhas que o Eterno fez, desde o começo lá com Moisés, né? Até chegar em Canaã, fazendo pedra da água. Abriu uma pedra da água, Pois Eustáquio, naquele, entendeu? O o Eterno mar fez. abriu, coisa inédita, né? Foi tanta O coisa. mar se O abrir, mar abriu, pois é muita coisa. E hoje, o mar abriu é, também para nós, né? A água da rocha saiu para nós. A mesma coisinha que aconteceu também. comigo, né? E, É, e, o, con- Yeshua é a nossa rocha, né? e o conselho é não sermos incrédulos, né? Porque não entraram lá por causa da incredulidade, entendeu? Porque Deus estava com eles. Mas eles foram incrédulos e aí perdeu o direito de entrar na terra, tá bom? Então, qual o perigo de endurecer o coração, então? Hebreu repete diversas vezes: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações, né? Isso aí está escrito também no Salmo 95, né? Como Sim, em Meribá, né? Mas hoje naquele, mano. como imunidade. Como em Meribá. É, a gente trabalha com nossos irmãos presentes aí, nossos internautas, né, nossos amigos, e vê como é difícil, né? Inculcar na É, cabeça de algumas pessoas esta realidade que estão estudando aqui, dessa porção, ou das porções de cada paraxá que a gente passa por aqui. Por que a gente fala que é um pouco difícil? Porque, primeiro, temos que inculcar em nossas mentes, nós, como liderança, temos que estudar, planejar estudo, né? Aceitar a Torá da forma que ela é, que é para dar um bom testemunho para os membros, entendeu? Para que no amanhã ele possa agradecer a Deus pelos conselhos que recebeu e acatou, né? Porque é ruim quando você dá um conselho à pessoa e a pessoa desbanda para o outro lado. Mas tanto conselho que a pessoa levou, mas só desbandou para o outro lado, entendeu? é, E aí, isso aí, um líder de uma comunidade, ele entristece. As verdade. pessoas veem a gente alegre, assim, rindo, mas nós temos uma responsabilidade sobre nossos ombros, né? A Abinishai tem uma grande responsabilidade, ou seja, toda a carga sobre os ombros dele. E aí a gente pede orações para vocês, quando vocês forem fazer as suas tefilot, ou tevilot, que é batismo, que é oração, ou orações, não esqueça de colocar a liderança maior, a Abinishai, sua esposa, a família do nosso rabino, colocar a liderança em geral, porque é um fardo, mas fazemos com alegria, né? Fazemos com alegria para que todos entrem em Canaã, para que todos estejam no reino, né? E dizendo assim, Baruch Hashem, conseguimos chegar até lá. Essa corrida eu cheguei, cortei a fita, né? Ou quebrei aquela fitinha e assim por diante. Porque é um prazer para É, nós. O próprio Deus parece que fala que ele presta conta de vocês sorrindo, né? Alegre, né? De que chorando, porque é ruim. É ruim para vós, tá bom? Mas naquele meu, eu quero descer mais um pouco, aqui no verso, que eu vi aqui, o endurecimento começa pequeno, Rosto daquilo. O endurecimento no coração começa
Pequeno, pequeno, né? pequeno. Quando diz assim, fulano se afastou de repente, não foi de repente não. Já vinha alguma coisa atrás de anos, né? Já tinha alguma coisa atrás. Agora, a oportunidade foi agora que ele saiu, ou ela saiu, ou ele se afastou, não quer mais. Mas o negócio já vinha de muito antes. É, Então, Então a pessoa primeiro deixa de ouvir, depois deixa de obedecer, depois começa a justificar seus erros, né? E por fim, perde totalmente, Rosh Nakidmo, a sensibilidade espiritual. Aí, Rosh Nakidmo, o negócio pega, né? não, aí não tem jeito. Você está comentando assim da dureza do coração. A dureza do coração, como é que ela começa? Devagarzinho, você vai tendo raiva de uma pessoa, vai tendo raiva, vai criando aquela raiz de amargura, aí não tem mais conserto. E uma Isso, outra coisa, para os nossos amados que estão aqui na sala Zoom, é confiar que a Torá é o nosso modelo de vida. Se nós não tivermos a Torá como modelo de vida para nós, somos apenas falsos entre os outros. Só isso. tô entendendo. A Torá, não podemos negar nada da Torá, nada. Eu volto um pouquinho, porque todos nós viemos de algum segmento, É, com toda uma bagagem. Graças a Deus, para o Hashem por isso, que estamos felizes com o pessoal aqui da Sala Zoom, porque não tem apresentado nada dessas dúvidas. Graças para o Hashem por isso. Por quê? Não é tão fácil você se despojar de uma bagagem e aceitar a Torá. Não, é aqui. Para fazer a vontade de Deus, não tem outro caminho, não tem outra bússola a não ser a Torá. A Torá ela nos conduz para os profetas, a Torá nos conduz para a Bita Rachá, que é a aliança renovada. É a Torá é a base de tudo. E se nós recusarmos a Torá, adeus, meu filho. verdade. Certo? É. A, essa é a parte pior, quando a sensibilidade espiritual ela é atingida. É, Mas o senhor falou no profeta aí, eu me lembrei do profeta Jeremias. Foi isso que aconteceu no deserto. Também aconteceu nos dias dos profetas. Jeremias 7:24. Andaram segundo a dureza do seu coração. Tá lá, né? Tá tá vendo? vendo? Que é um Tá vendo? perigo. Aí, ó. Um perigo. Tá vendo? Deus abre porta no tempo certo. No versículo 24 do capítulo 2 de Deuteronômio, levantai-vos, e eis que entreguei em tuas mãos, Senhor. Antes Deus dizia, não peleje. Agora ele diz, lute. Entendeu? A diferença é enorme. A batalha autorizada por Deus sempre tem propósito. Não devemos correr à frente do Senhor. Aqui é assim. Não devemos colocar a carroça na frente dos bois, né? Entendeu? Não devemos Até correr, porque ela não anda, né? porque não anda. Não devemos correr à frente do Senhor. Senhor representa o orgulho humano. Foi ele que disse que o povo não passava, não foi? Foi Senhor? Foi, Orgulho humano. Então é foi, orgulho Senhor. humano. Senhor recusou a paz oferecida por Israel. Veja só, lá na leitura a gente ouviu isso. Deuteronômio 20:30, né? 2:30. Isso lembra também Faraó. Quem foi que endureceu o coração Então, para castigar o povo, né? Quem rejeita repetidamente a voz do pois é. Eterno acaba ficando cada vez mais endurecido. Então, se aconteceu com alguém, É, pode acontecer com qualquer um de nós, Roxanaquidmo. Só é endurecer o coração que o Eterno reprova. Reprova com dureza, né? Porque o culpado somos nós mesmos se endurecermos os corações, né? Então, é importante a gente dar ouvido, porque o que temos, o, o que nos aguarda, né? É muito precioso.